Olá, eu espero que você esteja bem. Bom dia para os meus queridos ouvintes desta manhã abençoada, dia 27 de fevereiro, quinta-feira. E eu espero que você esteja realmente bem, que você sinta a presença do Senhor, que esse áudio, essa devocional de hoje chegue para você como um abraço do Espírito Santo, que a presença de Deus te alcance onde quer que você esteja, no carro, em casa, fazendo suas coisas, lavando prato, sentadinha, ouvindo, apenas escutando, esperando que Deus tenha para falar conosco. Para você que está chegando hoje, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Todos os dias nós temos uma mensagem diferente, temos uma porção diária, uma mensagem de fé do céu, são reflexões acerca da palavra de Deus e é o nosso devocional que nos faz refletir o propósito que nós temos aqui na Terra. E esse ano nós estamos decretando, através deste devocional, todos os dias, prioridade ao Senhor. Estamos decretando que o Senhor, Ele é a prioridade das nossas vidas. Então eu quero te convidar a você estar priorizando Deus hoje. E o nosso tema de hoje é o poder da motivação. A motivação pode levá-lo a lugares que você jamais imaginou. Quando Deus põe sonhos em nosso coração, é preciso ter motivação para conquistá-los. A palavra motivação deriva do latim mover e significa mover, ou seja, mover-se por algum motivo. Diante disso, responda: qual é o motivo que faz você se mover todos os dias? Saiba que é preciso ter motivação para chegar aos lugares que o Senhor preparou para você. Talvez o inimigo esteja tentando roubar a sua motivação. Quem sabe você esteja sem ímpeto algum para continuar. Mas o Todo-Poderoso quer que você se lembre de que grandes homens de Deus também passaram por momentos difíceis e venceram. Lembre-se de que todos aqueles que receberam grandes chamados também enfrentaram grandes provações. Deus, ele está trazendo um motivo para a ação. O encorajamento está voltando e é aquele que viu e aquele que você viu que estava caído querendo estar de pé. Creia que Deus está trazendo um tempo, uma história e uma motivação nova para você. Grandes coisas o Senhor fará. Por isso, Ele está capacitando e motivando você para que viva plenamente as promessas de Deus. A frase de hoje, ela diz assim: toda grande jornada começa com um pequeno passo. Queridos, quem hoje todo mundo que já alcançou êxito em alguma área da sua vida, todo mundo que já está num patamar, num nível diferente do meu, do seu, num estágio que já alcançou algum tipo de sucesso em alguma coisa, essa pessoa, ela não obteve esse sucesso assim, de uma hora para outra. Ela não chegou no topo da escada ou no topo de alguma situação assim, de primeira. Todo mundo tem um início. Todo mundo tem um início, todo mundo tem um começo, todo mundo tem um momento de dificuldade que passa por alguma situação. E esses começos, esses inícios, esses degraus iniciais que a gente vai galgando, que a gente vai alcançando na medida que a gente vai vivendo, isso é extremamente necessário para a nossa vida, sabe? E é necessário, não é para que você só lembre disso e fale para as pessoas, ou cite que você é uma pessoa que veio lá de baixo. Não, não é isso. Não é para que gere uma metodologia daquele pobre coitado, daquela pessoa que era, sabe? Não é isso.
Mas o efeito que esses inícios, né, principalmente quando são inícios simples, quando você vem de baixo, quando você não tinha condição, quando você não tinha nada e hoje você tem alguma coisa, tudo isso, a função disso é simplesmente para nos transformar em uma pessoa melhor. Deus, ele não permite nada, tudo que ele permite na nossa vida, a gente já ouviu falar sobre isso, tem um porquê, um propósito. E o propósito maior de cada situação que acontece com cada um de nós simplesmente é nos transformar em pessoas melhores. É moldar. O que é moldar? É você colocar algo em uma forma e você dar forma àquilo ali. Então, quando nós nos colocamos na presença de Deus, diante de Deus, quando entregamos as nossas vidas, quando nos dispomos a estar aqui, ouvindo o devocional, ouvindo a palavra de Deus, buscando ao Senhor, fazendo a coisa certa, quando a gente se dispõe a ter essa mudança, essa metanoia, algo acontece na nossa vida. E esse algo que acontece na nossa vida é justamente esse desconforto com a realidade, com os resultados que nós estamos tendo, com a forma como estamos conduzindo as nossas relações, no todo, sabe? E resumindo tudo isso que eu falei, o que Deus quer transformar. Uma das coisas que Deus quer é justamente isso: nos motivar, gerar em nós um mover, uma motivação, um movimento, e de que a gente entenda de que nós temos esse Deus, nós temos essa fonte, nós temos a essência, nós podemos, a partir de estarmos ligados a Deus, mudarmos o cenário da nossa vida. Só que para isso você precisa se motivar. Você precisa olhar para dentro de você e ao invés de só enxergar o que você não alcançou, o que você não tem, o que você não conquistou, o que fizeram com você, ao invés de nós ficarmos nesse meio, nesse campo aí de olhar o que a gente não tem, o Senhor nos convida a olhar o que é possível conquistar, o que é possível ter, o que é possível alcançar. É desafiador, sabe? Porque eu vejo isso, eu vivo isso, eu percebo o quão desafiador você está dentro de um cenário de vida difícil, né? E aqui eu me refiro a pessoas que estão vivendo, talvez você seja essa pessoa que está num cenário de escassez, passando por problemas financeiros, passando por problemas emocionais, sentimentais. Quando a gente passa por situações assim, mexe, o nosso psicológico ele não é o mesmo. E aí a gente às vezes não consegue ter força suficiente para lutar. Que dirás pensamentos positivos para se motivar? Daí o convite do Senhor para entregarmos a nossa vida, para estarmos diante de Deus, entendendo que Ele é conosco e Ele vai sim nos ajudar a ultrapassar as dificuldades e as situações da vida. Quando nós lembramos do texto de Josué 1, que Deus encoraja Josué a permanecer firme, fiel e reforçar, né? Ele reanima Josué, reforçando que ele, assim como ele estava com Moisés, ele vai também estar com ele. Quando Deus, ele o anima, ele o motiva. É interessante que uma das coisas que Deus, ele começa dizendo antes da motivação é: não fui eu que lhe ordenei? Ou seja, Josué, você precisa lembrar quem foi que te chamou. Josué, você precisa lembrar quem é que está com você. Quem é esse Deus que está adiante de vocês? Ou seja, o que é que o Senhor está nos dizendo hoje? Filho, filha, quem foi que te chamou? Quem foi que te deu a vida? Quem é que está te colocando de pé todos os dias? Que está te fortalecendo todos os dias? Não foi eu que te chamei? Então, se você sabe que foi Deus, que é Deus que tem sustentado a sua vida, que é Ele é o Deus que você serve, se você tem esse conhecimento, aí o que é que o Senhor faz? Fala para nós: esforça-te, tem bom ânimo, porque o principal você já fez, que é crer em mim, que é estar em mim, que é acreditar que eu sou Deus. Então, queridos, a motivação ela vem não de um sentimento apenas
não é um sentimento apenas de querer fazer dar certo. A motivação vem quando eu sei a quem eu sirvo, quando eu sei quem me chamou, quando eu sei quem me criou, quem me fez, quem me formou. Todas as vezes que Davi se encontrava em crises, por saber da natureza que ele tinha, do espírito de guerreiro, do espírito sanguinário, de lutar, de batalhar. Todas as vezes que ele lembrava da humanidade pecadora que ele tinha, ele também lembrava da misericórdia de Deus. E uma das coisas que Davi fala que é assim sobrenatural é quando ele, lá no Salmo 139, a partir do verso 13, ele vai dizer assim: os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto eu fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos, Senhor, me viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os dias da minha vida. Cada um deles foi escrito e determinado quando nenhum deles ainda existia. Essa é a prova biblicamente de que Deus te viu, que Deus te conhece, ainda quando você era um ser informe, ou seja, você não tinha forma, você era apenas um óvulozinho fecundado. Isso é muito poderoso, queridos, muito poderoso. Nós precisamos nos lembrar disso todas as vezes que estamos diante de situações onde pessoas nos rejeitam, pessoas nos abandonam, a gente acha que não é bem-vindo, a gente acha que as pessoas não amam a gente acha que as pessoas não nos escolhem, a gente acha que não somos privilegiados, a gente sempre acha um monte de coisa que foge da essência e do que Deus criou cada um de nós. E eu digo a vocês que é muito ruim você viver uma vida em função do outro. Quantos homens e mulheres vivem em função do seu casamento, da sua mulher, e esquecem de viver em função para Deus e em consequência da vida que vive em função para Deus. São pessoas recíprocas com seus cônjuges, com as pessoas que estão do seu lado, com seus familiares. A relação que eu tenho com Deus é reflexo. Ela vai ser reflexo na relação que eu tenho com os meus irmãos. A forma como eu me enxergo diante de Deus vai determinar atitudes, ações e palavras na minha vida que eu tenho com os meus irmãos. Porque se eu não tenho consciência de que eu tenho um Deus, eu sirvo um Deus que está no controle de tudo, que está sobre mim e que me formou, que me gerou, que antes que eu fosse formado, que eu tivesse forma, ele já estava. E outra coisa que Davi fala, ele fala que Deus nos conhece antes de sermos formados e que, além dele conhecer você, antes de você ter sido gerado, os seus dias, a sua vida, os seus projetos e planos já foram escritos no livro da vida. Ou seja, para cada pessoa, Deus tem um plano. Mas, Paulo, então por que tem pessoas que estão sofrendo, que a vida está errada? Escolhas, queridos. Por escolhas, por consequências. E aí vai envolver uma série de situações. Às vezes por consequência dos pais, por consequência de alguém do lado. Eu não sei te dizer. Agora, o que eu sei te dizer é que Deus tem um plano para cada um de nós. E quando você começa a ter consciência disso, quando você se volta para a essência, que é olhar para dentro de você e buscar Deus, que Deus venha refletir através da sua vida. Quando a gente começa a fazer esse exercício de olhar para dentro de si, rever o mau caminho, rever as más atitudes, entregar para o Senhor, quando a gente começa a fazer isso, os nossos olhos espirituais se abrem e a gente começa a ter um entendimento diferente das coisas que estão acontecendo conosco. O nosso olhar muda, a nossa atitude muda, a nossa maneira de pensar muda. É assim, porque é assim que a palavra de Deus diz que Deus faz. Então, o poder da motivação, nós só vamos experimentar esse poder de sermos motivados quando de fato conhecermos qual é o Deus que nós servimos. Quando de fato nós conhecermos por que nós somos gerados, quando de fato nós dermos valor a nossa essência, a nossa vida.
Não importa se você é casado, solteiro, divorciado, viúvo, preto, branco, você tem um valor. O preço foi pago por você também. Então, nós precisamos resgatar isso em nós, resgatar a essência de Deus em nós. Quando nós resgatarmos isso, a motivação virá. Existirá poder nas nossas motivações. Então, ao invés de olhar a vida com lentes de murmuração, com lentes de comparação, com lentes de egoísmo, com lentes de criar situação, em nome de Jesus, olhe a vida com as lentes espirituais, com as lentes do Deus que te formou, do Deus que te deu uma forma, que te deu uma história para você impactar as pessoas. Nós é que muitas vezes ficamos presos em relação a isso. Mas tome posse, tome posse. O poder da motivação virá quando você começar a encarar, a enxergar Deus, de fato, como Deus da sua vida em todos os sentidos. Que o Senhor possa estar nos encorajando, nos motivando, nos dando sabedoria para buscar cada dia mais a sua presença, para caminhar nessa certeza e de que outras pessoas também possam experimentar essa doce e maravilhosa presença que é a do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor te abençoe e guarde a sua vida em nome de Jesus. Amém.